Olá, queridos amigos, olá, queridas amigas, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao canal Horizonte Espírita. Nós estamos dando prosseguimento a mais um capítulo da obra Pensamento e Vida. Seja bem-vinda, Amália, ao nosso estudo. Oi, Pati, que a paz de Jesus esteja com todos nós. Hoje, mais um capítulo, Auxílio, é o 23º capítulo, que nós vamos já estudando. Hoje já estamos partindo já para o final, e isso deixa-nos um pouco entristecidos, porque criamos o hábito de gravar, né, esses estudos para vocês, e isso nos deixa muito contente, não é, Patrícia? Com certeza, com certeza. O estudo, a gravação, o encontro, né, Amália? É tudo muito, É. muito bom, né, para nós. Bom, mas vamos dando a sequência. Então, para iniciarmos no capítulo que a Amália nos trouxe, capítulo intitulado Auxílio, vamos elevar nossos pensamentos ao nosso querido Mestre Jesus, nosso melhor sentimento à espiritualidade, para agradecermos. Querido Jesus, nosso mestre amigo, nosso mestre maior, agradecemos pela oportunidade desse estudo, desse encontro, deste aprendizado. Que possamos, Senhor, assimilar aquilo de que necessitamos, apesar das nossas deficiências, mas que possamos assimilar aquilo que vai nos proporcionar uma abertura de consciência, a melhoria dos nossos sentimentos e a busca e o fortalecimento para seguirmos o caminho correto, aquele caminho que o Senhor nos ensinou através do seu evangelho de amor e luz. Agradecemos os espíritos amigos, mensageiros, nossos mentores que nos orientam e estão conosco em todos os trabalhos e em todas as tarefas. Muito obrigada, Senhor Jesus, e assim iniciamos o estudo de hoje. Que assim seja. E assim seja. Bem, hoje nós vamos falar sobre o auxílio, como eu disse, mas antes eu queria dar uma pequena definição pelos dicionários humanos, né? O que é auxílio? Auxílio é uma forma de ajuda, apoio ou suporte físico, moral ou material, é claro, dado a uma pessoa. Então, por aí a gente vai ver como vai ser o nosso estudo de hoje. Mas Emmanuel diz o seguinte, que auxiliar espontaneamente é refletir a vida divina por intermédio da vida de nosso eu, que se dilata e engrandece à proporção que desdobramos no impulso de auxiliar. Então, o que ele quer dizer? Que quando nós fazemos algo por vontade própria, nós refletimos essa nossa comunhão com Deus. E, por intermédio desse nosso eu maior, né? Porque o eu menor não quer saber nada disso, mas o maior ele quer se expandir, ele quer evoluir. Então, esse eu, na realidade, esse eu maior, com a presença de Deus em nossas vidas, ele se dilata, quer dizer, ele se prolonga, ele aumenta, conforme o quê? Conforme nós intensificamos, nos desdobramos realmente, assim, naquela disposição de auxiliar. Então, quanto mais você está disposto a auxiliar, seja da forma que for, então nós estamos fazendo o nosso eu crescer cada vez mais, porque a partir do momento que você manifesta esse pensamento, você já está unido com as potências divinas. A eterna providência é o reservatório do amor infinito, em doação permanente, solicitando canais de expressão que o distribuem, aos quais provê com matemática precisão. A providência divina nunca cessa. Nós sabemos disso,
que é inesgotável, pois ela é o depósito do amor. Esse amor de Deus jamais acaba. E ele está sempre em doação, mas para isso, ele também precisa dos meios, das ferramentas, para que esse amor possa se fazer valer entre nós, seres humanos. Os reservatórios, né, dessa providência divina jamais se esgotam. Então, quando a gente fala que precisa de ferramentas, nessa doação permanente, ele diz assim, solicitando canais de expressão. O que serão esses canais de expressão? Seria o ser humano propriamente dito, os trabalhadores, os meios de comunicação, que hoje são muitos, é o rádio, é a TV, é o telefone, o celular, né? São muitos meios de comunicação que nós temos. As instituições que se dedicam a isso, e isso inclui o quê? A nossa fala, o que a gente propaga, o que a gente prega, a escrita, né, que se escreve, as artes, de uma forma geral. Quando eu falo as artes de uma forma geral, aí eu vou incluir tudo que é belo, tudo que é arte, que contribui para auxiliar a outro ser. E não poderia deixar de falar também das expressões corporais. Essas expressões corporais, eu posso entender como o teatro, o cinema, a dança, são expressões corporais, como o esporte. Todas essas instituições, todas, e até os partidos políticos, olha, que podem trabalhar na intenção de auxiliar o próximo, pois, como ele diz, aos quais Deus, essa eterna providência, provê com a matemática mais certeira possível para aquele que deseja servir. É necessário, porém, que estejamos de atalaia no celeiro de nós mesmos. Estejamos de atalaia, você está de vigia com aquilo, com você mesmo, com tudo que você já conquistou, com tudo que você já recebeu. Esse celeiro seria o quê? A gente lembra daqueles de fazendas, onde tem construções enormes, né? Para amealhar ali uma colheita. Então, nós temos essa possibilidade também de amealhar coisas boas. Então, eles nos comparam aqui como um celeiro, onde você pode receber tudo de bom, amealhar dentro de si, sim, mas, como ele diz, a fim de que não impeçamos o eterno dar-se de nosso Pai. Por que ele fala ficar de vigia, ficar de sentinela, ficar de atalaia? Para a gente não atrapalhar a obra, não ser impedimento numa obra que vem de Deus. E por quê? De repente você tem o seu celeiro de bênçãos, que eu posso dizer, farto, opulento mesmo, das bênçãos que Deus já te deu. Mas você não reparte com ninguém. E ele diz aqui, dando incessantemente dos bens de que ele, Deus, nos enriquece. Então, cuidado, vigia o teu celeiro íntimo dos conhecimentos, das possibilidades materiais que você tem, para que você possa distribuí-lo entre outras pessoas. Fica de vigia. E eu penso assim, quando você está vigilante, olha, esse aqui já está demais, eu posso distribuir, quer dizer, você já amealhou bastante coisas materiais, mas eu tenho um pouco de saber, eu posso ajudar a quem não sabe nada. Então, tudo isso colabora para que você se una a outras pessoas e passe daí a auxiliar aqueles que têm necessidade. Não é, Paty? Com certeza, Mária. Somos esses instrumentos, devemos ser, né? Esses bons Sim. instrumentos, né? Desse eterno dar-se do nosso Pai. E é uma responsabilidade,
muito grande de todos os filhos do Criador, né? É uma responsabilidade grande de todos nós. Nós somos esses co-criadores, né, da criação divina, em plano menor, mas nós somos, né? Auxiliamos nessa criação. Então, a nossa tarefa é não atrapalhar, como você falou, né? Essa criação divina, não atrapalhar essa distribuição de auxílio, né, de Deus. Emmanuel continua falando aqui para nós. Quem observa os princípios da eletricidade não ignora que o fluxo constante da força para a consecução dos benefícios que ela produz, né, reclama um circuito completo. Se não houvesse polos positivos e negativos, não disporíamos do favor da luz e do movimento. Então, olha que interessante, Emmanuel, ele sempre compara, né, faz as suas comparações. Mas olha o que nós temos para dizer sobre a eletricidade, sobre esse circuito, né, de forças, esse circuito elétrico, melhor dizendo. Então, para que um aparelho, a lâmpada se acenda, para que um aparelho, né, faça o seu trabalho, né, um aparelho eletrônico, o que precisa? Da eletricidade, dessa força. E precisa dessa força num circuito o quê? Fechado. Então, ela tem essa eletricidade, ela tem que ser gerada, então precisa ter ali o gerador, né? Ela precisa ser conduzida, precisa ter, então, o condutor, para que ela chegue no receptor, que no nosso exemplo aqui é a lâmpada, é o aparelho, então a lâmpada se acenda e o aparelho comece a fazer a sua função, comece a funcionar. Então, esse é um circuito fechado. Quando, por exemplo, na lâmpada, nós desligamos o interruptor dessa lâmpada, o que a gente está fazendo com esse circuito? Ele não vai mais ser fechado, nós estamos abrindo esse circuito. Então, a partir do momento que a gente abre esse circuito, existe ali uma quebra, não é? E a corrente elétrica, ela não vai seguir mais, então a luz continua apagada, né? Se apaga, não se acende, enquanto a gente não movimenta ali o interruptor novamente. Então, se pensarmos nessa eletricidade, nesse circuito elétrico, e se pensarmos que a nossa mente, o nosso pensamento, como Emmanuel já disse em capítulos anteriores aqui, é uma força eletromagnética, olha o que nós produzimos. Nós produzimos essa corrente elétrica. Nós produzimos essa energia também. Então, nós somos esses condutores dessa força gerada o quê? Pelo Criador. E nós fazemos parte de todo esse movimento, de toda essa criação, de toda essa existência, de toda essa energia que sustenta, né, a criação divina. Através dos fluidos, através até daquilo que a gente nem compreende, né? Mas nós somos formados de tudo isso, nós fazemos parte de tudo isso, e nós emitimos essa energia. Então, essa eletricidade através do nosso pensamento, é essa vibração do nosso pensamento. Então, nós somos esses condutores, fazendo essa comparação, como ele faz o circuito, né? Nós somos esses condutores dessa energia divina, ou seja, dessa benesse divina, dessa condição, desse amor do Pai por nós, né, de auxiliar a todos os filhos. Nós somos esses condutores, nós vivemos nessa simbiose, nessa união, né? E se nós não mantemos nessa atalaia que a Amália disse para nós, se nós não mantemos o nosso circuito fechado, se abrimos, ou seja, se descuidamos, né, desse nosso circuito, nós vamos ter essa quebra. E essa quebra, o que significa para nós, na nossa existência, na nossa tarefa, no nosso trabalho? Significa não realizarmos aquilo que deveríamos realizar. Significa não auxiliar, né? Significa não trabalhar aquilo que precisamos trabalhar com aqueles que estão com a gente nessa oportunidade reencarnatória. Então, nós abrimos esse circuito e desviamos essa energia, desviamos aquilo que Deus nos oferece
e espere em nós que a gente trabalhe a favor da sua criação, através do auxílio do outro. Nós só vamos evoluir auxiliando os nossos irmãos. E esse auxílio vem de variadas formas, como a Amália já trouxe para nós também, né? Mas, independente da forma como a gente auxilia, independente de que estrutura a gente se dispõe para esse auxílio, ele vem o quê? Da nossa doação, ele vem do nosso íntimo, da boa vontade de auxiliar, de ajudar, da compreensão da necessidade do outro, qualquer que seja essa necessidade, né, da compreensão de que precisamos nos unir, precisamos olhar para o outro como irmão, né, sem o julgamento, sem aquele apontar de dedos. Então, tudo isso é não quebrar esse circuito. Tudo isso é trabalharmos dentro dessa, como o Mano disse, que eu acho tão lindo, né, desse eterno dar-se de nosso Pai. E nós temos essa responsabilidade, né. Aí, falando um pouquinho desses polos negativos e positivos, é bem assim, né, sucinto mesmo, porque é o que a gente consegue compreender, né, de tudo isso. Então, polos, por que nós necessitamos de polos negativos e positivos? Porque essa diferença de potencial, né, essa diferença de potencial é o que vai fazer com essa força que é a eletricidade se movimente. Então, olha que interessante, o polo negativo, né, com os elétrons que são negativos, eles estão em excesso, esses elétrons. Olha que interessante, eles estão em excesso, eles querem escapar do circuito. E o polo positivo, o que ele tem falta de elétrons, então ele quer puxar para si os elétrons que estão a mais no polo negativo. Então, está compensando. E assim, essa força, essa eletricidade, ela percorre e acende a luz, acende a lâmpada, né? E faz com que movimente o aparelho, comece a funcionar. Então, é uma força de atração e repulsão que cria o movimento ordenado dos elétrons, gerando a corrente elétrica. E nós não temos essa força de atração e repulsão, nós não temos essa afinidade, essa lei da afinidade que nos une, né? Tudo é essa eletricidade, tudo é essa eletricidade. Então, André Luiz, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele diz para nós que o mundo, né, ele é esse campo imenso de magneto, ele é um magneto de atração, de ímã, de atração, né? E os elétrons, os núcleos, melhor dizendo, né, eles trabalham junto com todo esse magneto, através ali dos polos positivos, dos polos negativos, só que nós não somos diferentes da constituição do mundo, da constituição de toda a criação divina. Então, tudo isso que acontece nesse macro, acontece no micro, que somos nós. Né? A nossa essência é a mesma em tudo, e essas leis estão em todos nós, animais, natureza, o ar, está em tudo o que sustenta essa criação. Olha a nossa responsabilidade como co-criadores, né? Aí ele vem dando uns exemplos. Quem conhece o manancial, sabe, de água, né, sabe que a água, para manter-se pura, exige escoadouro. Então, o manancial é onde brota a água, né, o comecinho ali, a fonte, vamos dizer assim. Se aquela água brota ali, é a fonte, ela fica paradinha, é claro que ela vai ficar putrefando, né, ela vai ter ali organismos, né, que ela vai ficar suja, enfim, ela não vai continuar limpa. Ela precisa do quê? De seguir seu caminho, de seguir o seu trecho, de procurar a evolução. Qual que é a evolução de uma pequena fonte? Né? É chegar ali no oceano. É o máximo dela, né? E a gente tem também o nosso propósito. Toda obstrução, por isso mesmo, significa inércia, significa enfermidade. Então, a gente abre o circuito, para de fazer aquilo, né, para de ser esse instrumento divino, porque não estamos fazendo nada, estamos na inércia do nosso trabalho, né, não fazendo o nosso trabalho. E aí a gente vai começar a adoecer, vai começar a vírus de sabores, lembra
do capítulo, né, Amália, do dever não cumprido, né, da culpa, é isso. A lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. Isso é um fator importante. O Emmanuel está falando do auxílio. Nós sabemos muito bem, nós espíritas, principalmente temos como um lema, né, que Allan Kardec, o codificador, nos trouxe, que é: sem a caridade não há salvação. E entendemos também que Jesus sempre entendeu essa caridade através, não só material, mas do exemplo, da doação de si mesmo, do amor, do respeito, do perdão, né, da compreensão do outro. Então, tudo isso é essa caridade que é ampla, né, que a gente deve realizar, né, em todos os sentidos, para todas as pessoas. Então, só que dentro desse auxílio, nós também precisamos ter consciência e equilíbrio. Tudo na nossa atitude, tudo deve ter um equilíbrio. Porque, às vezes, e aí cada um que vai perceber, né, dentro das circunstâncias, às vezes nós estamos auxiliando a pessoa e sempre nós estamos cuidando daquela situação da pessoa, sempre, sempre, sempre. Mas, às vezes, nós estamos fomentando naquela pessoa a inércia dela, não fazendo com que ela se preocupe com o esforço próprio de que ela tinha que se dedicar, né, como tarefa, como dever, para melhorar aquilo pelo qual ela está passando, né, aquela característica, aquela situação. Às vezes, nós desculpamos tanto a mesma pessoa pelo mesmo motivo, por amor, né, por amor à pessoa também, mas a gente desculpa tanto, 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 e não percebe que nós estamos alimentando aquele comportamento, aquela atitude, aquele pensamento dela que não está de acordo. Então, aqui, a gente sabe que Jesus pede para a gente perdoar sempre, né, mas o desculpar está muito longe de perdoar. Perdoar é algo muito mais intenso, e perdoar, e tem muitas circunstâncias que acometem a nossa vida, de pessoas, né, à nossa volta, que não tem necessidade nenhuma de perdão, não é necessário, não chega a tanto, é apenas o desculpar mesmo, né, que é diferente desse sentimento de perdão, porque às vezes não tem nem necessidade disso, não chega nesse ponto, mas às vezes a gente desculpa tanto uma pessoa por aquele mesmo erro, né, e às vezes nós estamos ali alimentando essa inércia da pessoa. Então, tudo para isso precisa o equilíbrio da gente observar. Por isso que Emmanuel fala, né, que a gente tem que o auxílio, a lei do auxílio permite a solicitação, mas determina a expansão para que a ajuda não desajude. Então, nós temos que reconhecer o nosso limite também dentro da ajuda do outro, ao outro, né, melhor dizendo. Tudo tem um limite, tudo tem um equilíbrio, e a gente precisa se situar dentro dele, né, para não impedir esse trecho que o outro deve seguir. Não sei, às vezes a gente está sendo esse obstáculo para o outro sem querer, obviamente, né? Bom, o sangue que não circula gera necrose, que traduz cadaverização dentro do corpo vivo. A gente sabe, né? Então, os nossos membros aí, somente membros inferiores, a circulação não está acontecendo, vai ter a gangrena, necrose e tal, e às vezes a gente tem até que amputar, né? Um determinado membro. Então, ele está dando essas comparações. O homem que saiba governar muitos bens reunidos, construindo com eles a base do trabalho e da educação de muitos, é qual represa em lide no campo social. É um missionário do progresso que as leis da vida nutrem de esperança e saúde, segurança e alegria. Então, aquele que amealhou, como a Amália deu o exemplo anterior, aquele que amealhou os seus bens, tem uma situação favorável, se ele trabalha esses bens numa divisão coerente, num olhar ao outro, aos que mais necessitam, né, nesse campo social, então ele é representado, como diz Emmanuel, uma represa em lide, ou seja, represa é aquilo que guarda, né, vamos pensar na água, né, represa é aquilo que guarda, que mantém ali, em lide é o trabalho, então, essa doação de trabalho.
Então, o que que ele faz? Essa represa, ele é essa represa, porque ele amealhou, né, tantos bens, é dele, ele amealhou essa represa, mas ele coloca aquilo em movimento. Então, ele auxilia a tantos quantos necessitam, de variadas formas. Então, ele é esse missionário do progresso, diz Emmanuel, né? Então, ele vai receber das leis da vida esperança, saúde. Olha a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação, está retornando. São, né, esses polos, negativo, positivo, que essa corrente circula. Então, ele está ali recebendo. Mas também, né, ao passo que o detentor de numerosos bens, sem qualquer serventia para a comunidade, é um sorvedouro em sombra à margem do caminho, ou seja, sorvedouro, vamos pensar num redemoinho. Então, ele é o centro daquilo tudo, aquela situação financeira, aquilo que ele poderia auxiliar, trabalhar em prol do outro, está só circulando em volta dele, porque ele se sente ali como o único detentor, merecedor daquilo que ele amealhou, esquecendo que tudo é Deus que nos oferece, né? Então, ele é um usurário, né? Ele é mesquinho, um mesquinho infeliz, que as mesmas leis da vida cercam de angústia e medo, solidão e secura. Então, Amália, só para eu finalizar, e aí você segue nos últimos capítulos, eu tenho só uma historinha, uma fábula muito interessante aqui, que é sobre um monge. Então, tinha um monge sábio, né, um monge já mestre, sábio, junto com seu discípulo, e eles estavam viajando, caminhando de uma cidade a outra, e passaram estava anoitecendo, passaram num lugarzinho que tinha um precipício e logo uma casinha, mas muito pobre, muito humilde, muito simples. E eles pernoitaram ali, eles passaram a noite ali e observaram a situação daquela família, era o casal e 3 crianças. Roupas todas surradas, rasgadas, praticamente nenhum alimento, nenhum mínimo do conforto, uma situação precária mesmo. E tinha uma vaquinha. Bom, eles dormiram ali e tal, né? E o monge, que é sábio, perguntou pro dono ali da casa, como que, né, que difícil a situação, como que eles estavam conseguindo sobreviver? Então, o dono disse assim, que eles tinham a vaquinha dava o leite, né, para eles, uma parte eles bebiam e o outro eles vendiam, trocavam, né, nem vendiam, trocavam na cidade por uma pecinha de roupa, um pouquinho de alimento, algo que eles estavam ali necessitando, né, e assim eles se mantinham vivos. Bom, foi amanhecendo, antes do sol nascer, o monge e o discípulo foram embora para seguir a sua caminhada, então o monge vira para o discípulo e diz, né, para o aprendiz e diz, pega a vaca e joga no precipício. O aprendiz desesperado, indignado, aterrorizado, né, mas como fazer isso, né? Porque, primeiro, que não se joga um animal no precipício, né, não se joga ninguém no precipício, que já não é o certo. Mas a sobrevivência dessa família agora, né, o que vai acontecer com eles? Bom, o monge só repetiu, faz que eu mando, né? Joga a vaquinha. E aqui a gente não vai entrar no mérito dessa atitude que não é certa, né? Que a gente sabe, mas é a fábula que é assim, uma fábula muito antiga. Bom, fez. Aí passou um tempo, passaram-se alguns poucos anos, o discípulo, o aprendiz, já não era mais aprendiz, já era, né, um monge, e voltou, ele é sempre com aquilo na cabeça, aquele remorso, aquela culpa, né? E ele voltou sozinho lá para aquela casinha, para ver como que estava a família, e falar, eu vou ajudar do que for preciso, né, porque eu sinto essa culpa, né, tirei a única sobrevivência deles, né. Bom, chegando lá, a casinha não era mais aquela casinha, já era uma casa maior, reformada, mais bonita, obviamente, em volta árvores frutíferas, alguns animais, as crianças brincando, felizes. Ele falou, nossa, ou eles morreram, ou eles se mudaram, né, porque aqui é outra família. Mas quando eles chegaram lá, o monge, melhor dizendo, que era o aprendiz, chegou lá, ele viu que era a mesma família.
as mesmas crianças, a mesma família. Ele falou, mas como, né? Aí o dono da casa diz, olha, pouco depois de vocês saírem, nossa vaquinha caiu no precipício e morreu. Ele não sabia que foi a mando do monge, né? No começo, achamos que era o fim, mas logo percebemos que para sobreviver precisávamos inventar novas coisas, aprender novas coisas, nos esforçarmos mais, plantando horta, vendendo lenha, aprender novas habilidades. Aquela tragédia, né, da morte da vaquinha, nos obrigou a sair do comodismo e descobrir que éramos capazes de muito mais. Essa fábula nos remete a quê? A que nós não estamos aqui para ficarmos na inércia. Nós estamos aqui para trabalho. No caso dessa família, o que era o trabalho maior desses pais? Além de buscar a sobrevivência, mas também oferecer sobrevivência e vida melhor para aqueles espíritos que estavam com ele, que eram seus filhos. É o auxílio, um auxiliando o outro. Então, às vezes a gente fica muito na inércia por culpando determinadas pessoas, culpando o que a vida está nos trazendo, culpando dificuldades, né? Mas não nos tocamos de que tudo que, mesmo que seja dificuldade, nós temos condições de suplantar tudo isso, nós temos condições de ir além, se mostrarmos boa vontade e esforço próprio, porque o auxílio vem. Emmanuel disse aqui para nós, né, daquele que amealhou bastante e distribui, o que acontece com ele? As leis da vida vai nutrir o quê? Vai nutrir ele de esperança e de saúde, de segurança e de alegria. Isso é fé que a gente tem que ter, fé com compreensão. Não é, Amália? Olha, Patrícia, essa fábula me fez lembrar uma frase do Chico, que eu vou citar mais ou menos, que ele dizia: tudo que nós consideramos que é o mal no presente será o bem em nosso futuro. Fica aí a mensagem, viu, gente? Mas, continuando, Emmanuel diz que o amparo que recolhemos corresponde ao amparo que dispensamos. Quer dizer, essas benesses espirituais, materiais, que Deus nos concede, e nós estamos recolhendo em nosso celeiro, é tudo aquilo que vai corresponder ao amparo que você deseja dispensar a outras pessoas. Então, nós temos que lembrar que as bênçãos de Deus estará sempre sobre nós. Mas quando ele diz isso, ele ainda acrescenta mais. E o amparo que dispensamos está invariavelmente seguido de vastos acréscimos potenciais, para a hipótese de nos fazermos mais úteis. Quer dizer, que Deus nos dá, sim, aquilo que nós compartilhamos com o outro, quando decidimos prestar o auxílio, ele manda aquilo que nós dispensamos, só que ele manda mais acrescido ainda. Por quê? Porque ele vai vir seguido de mais favores de nosso Pai, porque o nosso Pai confia. Ele confia que nós possamos utilizar mais ainda esses favores e beneficiar muito mais. Quando ele fala acréscimos de potenciais, quer dizer isso. Esse bem volta para você, mas bem acrescido, para que ele, na esperança de ver você evoluir um pouco mais e auxiliar um pouco mais, veja como Deus confia na gente, para que a gente se torne cada vez mais útil, com o auxílio que nós podemos prestar às pessoas. Lembremos-nos de que refletir as bênçãos de Deus no socorro espontâneo ao próximo, sem o tambor da vaidade. Quando ele diz isso, a gente tem que lembrar que Deus nos dá as bênçãos, né, para que a gente possa refletir no outro esse socorro espontâneo. O que quer dizer isso?
É aquilo que você vai fazer por vontade própria, né? Você não vai ser coagido para ser um voluntário, para prestar um auxílio a quem necessita. Quando ele parte do seu coração, mas, como ele complementa aqui, sem o tambor da vaidade a estimular-nos, o exclusivismo é atrair os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam. Fazer o bem, sim, como ele diz, mas sem o tambor. Tambor é um instrumento de percussão que faz muito barulho. Então, sem o barulho da vaidade, sem o barulho de querer ser o maior, de querer ser o único, eu que fiz isso, eu que dei isso, eu que colaborei, seu egoísmo, né? Quando você utiliza disso, o que você está fazendo? Você está ativando o seu orgulho e o egoísmo, não é? E como é que fica? Você vai atrair os reflexos de Deus dessa maneira? Não. Porque quando nós servimos sem esse alarido, sem esse barulho todo, aí sim nós vamos estar retratando, como ele diz aqui, os reflexos de Deus para aqueles que nos cercam. E que, igualmente, em silêncio, se deslocam ao nosso encontro, prestando-nos assistência efetiva. Quer dizer, tudo aquilo que você faz retrata a imagem de Deus. Você mesmo está retratando essa imagem espiritual de Deus para aqueles que estão ali te cercando. E isso você em silêncio. Esses reflexos, naturalmente, eles vão voltar para você de uma forma efetiva, de uma forma permanente. Sabe o que significa permanente? Que ninguém vai tirar de você. Bem, ajudar com o sentimento, com a ideia, com a palavra, com a ação, ajudar a todos e melhorar sempre é invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Ora, o ato de ajudar, de auxiliar, ele pode ser realizado de várias formas. Nós vamos começar pelo pensamento. Sim, quando emitimos um pensamento carregado de bons sentimentos, uma ideia construtiva, uma palavra de ânimo, de esperança, uma atitude correta, centrada no bem e no amor, nós estamos pedindo por nós mesmos, e isso sem sequer articular uma palavra. Olha que coisa interessante. Aquilo que você faz, aquilo que você auxilia, é uma verdadeira oração. É um pedido que você está fazendo a Deus. Mas você não precisa nem articular. Senhor, eu peço a sua ajuda. Veja bem, como é que isso aqui é interessante. Não nos esquecemos. Ele fala que invocar em nosso favor o apoio integral da vida. Deixa eu terminar isso daqui. Nós vimos aí numa lição passada que a vida nos devolve tudo aquilo que nós damos a ela. A vida é tudo que nos cerca, as nossas realizações, e que os outros também fazem, né? Quando você age dessa maneira, é claro, gente, a vida vai te devolver em quê? E você procura quê? Melhorar a si mesmo? Você vai ter o apoio total da vida, além da admiração daqueles que fazem parte dessa vida. Não nos esqueçamos, pois, de que o auxílio que prestamos às criaturas, sem exigência e sem paga, é a nossa rogativa silenciosa ao socorro divino. Então, nós podemos sentir que esse ato de auxílio que você quer prestar às criaturas
e não exige pagamento, né? Não exige não exige gratidão, não exige paga de forma nenhuma. É uma prece silenciosa que nós estamos dirigindo ao nosso Pai. E isso nos vai garantir o quê? A ajuda do nosso Pai, o refúgio para as nossas horas difíceis e o amparo espiritual. E isso, como ele diz, ele nos vai responder invariável com a luz da cooperação e do suprimento. E tudo isso Deus vai te responder constantemente, cooperando com você para que aquele bem, aquele auxílio nunca cesse, para que não haja impedimento, e vai te abastecer de vários e grandes recursos conforme o tamanho da sua obra. Se é uma obra muito pequenina, Deus vai te dar o pequenino e um pouco mais. Se é uma obra grandiosa, ele vai te dar também grandes benesses e um pouco mais. Isto para que a gente não impeça, para que a gente não seja o interruptor dessa energia que Patrícia falou, que circula entre todos nós para a gente distribuir esses recursos de Deus, pois Deus é o nosso provedor. Não, nunca se esqueçam disso. No Evangelho de Mateus, Jesus fala, cita uma frase nos versículos 32 e 33 do capítulo 6. Jesus fala o seguinte: vosso Pai Celestial sabe que necessitais de muitas coisas, mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, o que nós podemos deduzir? Está aí com o pensamento de auxiliar alguém, de servir? Não deixe esse pensamento cair no esquecimento. Vá em frente, busque auxílio. Deus vai te dar todas as ferramentas necessárias para que você faça com que isso progrida e alcance muito mais investidores. É uma economia espiritual, eu posso dizer, e você vai conseguir um grande investimento divino e os investidores aqui que estão circulando com você em nosso plano físico. Porque os anjos bons vão intuir aqueles que possam auxiliá-lo na continuação dessa tarefa, mas não parem. Não parem, não interrompa essa tarefa. Não seja um interruptor da energia que Patrícia falou, que circula. Ela circula, mas ela pode ser desligada também com o interruptor. E o que nós pedimos para nós, Patrícia, é que a gente sempre tenha essa força de vontade para garantir o auxílio àqueles que precisam, seja de que modo for, seja auxílio material, financeiro, numa hora da doença, ou seja também o auxílio espiritual. Eu fico por aqui, desejando a todos vocês uma excelente semana, meditem em tudo isso que nós estamos falando hoje. Não é, Patrícia? Isso mesmo. E sejamos bons instrumentos, né? Para o amor divino. É isso aí, meus amigos. Então, finalizamos mais um capítulo. Nossa gratidão a todos que estão aqui conosco, aqueles que irão assistir em outro momento. E aguardamos todos, não é, Amália? Aqui juntinhos Isso. Novamente, em uma semana, na próxima terça-feira, às 19 horas, pelo canal Horizonte Espírita. Se gostou, curta o vídeo, comente, dê suas sugestões, seus comentários, suas dúvidas, se tiver, se a gente conseguir, a gente vai esclarecer. E compartilhe também, né, para aquele seu amigo, sua amiga que você acha que vai se beneficiar, né, que tem interesse em aprender um pouquinho mais. Gratidão por todos estarem aqui. Gratidão, querida Amália, uma boa semana para você e até o nosso próximo encontro. Até, gente.